Vamos falar sobre problemas intratáveis, seminário sobre P e NP. Então, começamos com a frase do professor Scott Aronson, do MIT, que diz que se P é igual a NP, então o mundo seria um lugar profundamente diferente do que costumamos supor que ele seja. Haveria nenhum valor especial em saltos criativos, nenhuma lacuna fundamental entre a solução de um problema e reconhecendo a solução uma vez que é encontrada, todos que puderam apreciar uma sinfonia seriam Mozart, todos que poderiam seguir um argumento passo a passo seria Gauss. Bem, vamos começar com uma historinha. Imagine que eu tenho uma fechadura de 10 combinações com 10 números no mostrador, e na combinação são n números longos. Então, você sabe que vai ser cansativo, pelo menos exaustivo, verificar que 10 elevado a n combinações diferentes vai gerar um resultado. Portanto, essa solução desse problema é direta exponencial como uma função de quantos números estão na combinação. Mas se ele der a solução, você pode verificar em uma pequena quantidade de tempo polinomial no número n, isto é, este algoritmo mostra que o problema é, no mínimo, em NP. Mas é claro que se eu era muito mais inteligente, então eu poderia talvez chegar a uma solução que na verdade é polinomial em n. Bem, mas ainda existem várias perguntas que não quer calar e que todos estão tentando responder. Inclusive, faz parte de uma pergunta que vale $1 milhão, que são uma das 7 perguntas do milênio. E todos estão atrás do seu milhão, né? A clássica pergunta é: então, se existem problemas que estão em NP, mas não em P, ou seja, há problemas que não podem ser resolvidos em tempo polinomial? Bem, é claro que este é um problema interessante para as pessoas da Comp. Se você, por exemplo, vai fazer compra online, então já usou a criptografia, mas você sabia que é muito difícil fatorar números grandes? Mas o que tem de difícil nisso? Para ser mais preciso, não existe qualquer algoritmo conhecido para fatorar números grandes, que é de tempo polinomial. Factoring é um exemplo de problema NP. Bem, o factoring é um exemplo de NP e demorou mais de 2 anos para fatorar um número de 232 dígitos, utilizando grandes números de computadores, como você consegue ver a seguir, né? Brincadeirinha. Claro que se P é igual a NP, então isso significa que existe um algoritmo de tempo polinomial para fatorar números grandes. Se alguém acha que é só mudar o algoritmo, então a segurança de internet, bancos, de repente vai ter soluções. A sociedade está apostando no fato de que inteiros de factoring está em NP, mas não em P. Bem, seria confortante saber que de fato P é igual a NP. Homer Simpson, assim como muitas pessoas, não se preocupam com isso, né? Bem, mas o que eles não entendem, a sociedade em geral, o que de fato Homer nem muitas pessoas não sabem, é o que realmente isso significa. Por exemplo, o que é essa classe de problemas P? É o conjunto de todos os problemas resolvidos por algoritmos deterministas em tempo polinomial. Portanto, pode ser divididos em tempos adequados, pois seu tempo pode ser calculado via polinômios, o que não se tornará um tempo tanto radical com entradas bem grandes, e o resultado de cada operação tem uma forma única. E essa classe NP, o que seria ela? Bem, justamente é a classe de problemas de todos os conjuntos que podem ser resolvidos por algoritmos não deterministas em tempo polinomial. Logo, contém operações cujo resultado não é unicamente definido, ainda que limitado a um conjunto especificado de possibilidades e podem ser verificados em tempo polinomial. Bem, então, como fazemos para demonstrar que um problema está em NP? É bem simples. Não tão simples, mais ou menos. Basta apresentar um algoritmo não determinista que execute em tempo polinomial para resolver o problema. Uma observação é que também é possível encontrar algoritmo determinista polinomial para verificar que uma dada solução é válida. Portanto, como solucionar o problema de dificuldade no tempo? Uma solução seria mudar o algoritmo. Entretanto, nem sempre é possível, né? Aí existem problemas para os quais não existem algoritmos eficientes. Significa dizer que há problemas que não poderão ser resolvidos por programas e computadores reais. Problemas deste tipo são o tema do nosso de hoje, os intratáveis. Para ilustrar esse tipo de problema, vamos apresentar um jogo dos remotos tempos de 1990. Bem, todo mundo já deve ter ouvido falar de Lems, um joguinho popular de computador que na década de 90 as regras eram bem complexas, pois a descrição deve ser breve e não definitiva. Lems era jogado uma tela de 2 dimensões de entidades Lems que se movem em torno de um ambiente. O jogador interage com os Lems
Cada um dos lemes introduzia um ambiente de alguma posição especificada e deve ser orientado a uma saída, cada um que é contado. O leme continuará a andar até que ele é bloqueado pelo que vira ou até que caia num buraco. Uma ação atribui um tipo de leme único. Bem, vamos mostrar um pouquinho para não ficar tão subjetivo. Bem, nesse tipo de jogo havia 8 tipos de lemes. O primeiro era o alpinista, ou seja, isso torna o leme subir todas as paredes verticais que entram em contato com ele. Tinha o floater, que fazia o flutuador leme voar levemente para baixo em vez de cair, assim ele parava de morrer no impacto com o solo. Tinha um bombardeiro, isso tornava o leme explodir depois de uma contagem regressiva. A explosão mata o leme e destrói o ambiente periférico, mas não afeta os outros lemes. Havia o leme bloqueador, que fazia com que o leme ficava parado e bloqueava o movimento dos outros lemes. Havia o builder, que fazia ele criar a ponte, né? O basher, ou seja, o leme batia um túnel horizontal através de uma parede sólida. O miner, isso fazia com que um leme de um baixo túnel diagonal atravessasse uma parede sólida. E o digger, que tornava o leme a cavar um túnel vertical para baixo através de uma plataforma sólida. Cada tipo de leme tem uma quantidade determinada de tal forma que o número de vezes que um tipo é utilizado durante o jogo faz com que ele não exceda a sua quantidade, né? Bem, o objetivo é orientar um determinado número m do n lemming através do ambiente de uma saída dentro de um limite de tempo especificado. Decidir a solvência dos lemes tem mostrado ser NP completo por Commode, que mostra também que a decisão sobre a solvência de uma restrição para m igual a n igual a 1 ainda é NP completo, e ainda que uma restrição a tipos alpinistas e floater só é decidível em tempo p. O cálculo situação usando esses dois pesquisadores que escreveram sobre esse tema, Russell e Norvin, eles ainda ressaltam a natureza simultânea do jogo, que surge porque existem muitos lemes com qual o jogador interage e que fazem partes integrantes para o jogo. Kendall e Scudder, mais outros dois pesquisadores sobre esse assunto, se aproximam de um subproblema de um derivado de lemes usando um genérico algoritmo. Bem, mais informações sobre lemes você pode encontrar através dessa página, que oferece informações sobre vários jogos de lemes e links para outros sites. A pergunta da decisão que fica é: dado o nível de lemes, há uma estratégia vencedora? Bem, responda se for capaz e obrigada. Até mais.